Olá, tudo bem com você? Maranata, o Senhor logo vem. Que bênção estar contigo mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Apocalipse Oficial. Você ainda não é inscrito no canal? Você precisa se inscrever. Deixe seu like também, se você gostar do vídeo, e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Quem sabe possa alcançar algum coração que esteja necessitado de ouvir essa palavra, essa mensagem de esperança que trazemos para você nesse momento. O último vídeo foi um vídeo um pouco pesado, né? Falamos ali sobre um tempo de angústia, um tempo tremendo que o povo de Deus vai passar. Hoje o vídeo será um pouco mais esperançoso, vamos dizer assim, porque lembre-se, no vídeo anterior eu falei que tinha duas verdades importantes no texto de Daniel. A primeira era a angústia, mas a segunda é que o povo de Deus seria liberto. E chegamos exatamente nesse momento aqui no vídeo 40, que tem por título O Livramento dos Justos. Eu vou ler para você Salmos, capítulo 50, verso 3 e 4, para início da nossa meditação, que diz o seguinte: Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Bom, as cenas de horror ainda permanecem na Terra nesse momento aqui da história em que nós estamos. Lembre-se que o livro Grande Conflito ele vai contando a história do mundo até o seu desfecho final. O mundo inteiro está em convulsão basicamente por conta das pragas. Lembre-se que Apocalipse, capítulos 15 e 16, descrevem as pragas que vão cair sobre o povo do planeta Terra, né? Não sobre o povo de Deus, mas sobre os ímpios, sobre o planeta Terra. Essas pragas não serão universais, de modo que se fosse assim, né, ninguém sobreviveria, mas elas sim causarão um grande transtorno, um transtorno mundial. Quando as pragas estão caindo, meus amigos, já não existe mais misericórdia, ou seja, a porta da graça já se fechou, Jesus já se levantou do santuário e está agora apenas exercendo o seu juízo, derramando a sua taça de ira sem mistura de misericórdia nesse mundo de pecado. Então as pragas estão caindo e Ellen White diz assim na página 635: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Então, lembre-se que eu falei no vídeo passado, o povo de Deus será acusado de trazer essas pragas, essa destruição ao mundo. Então agora nos diversos países vai acontecer o quê? Vai haver um movimento para destruir o povo de Deus. O povo de Deus já terá fugido, obviamente, das cidades, estaremos em locais afastados, mas muitos de nós estaremos presos em celas, vivendo em locais retirados, perseguidos, mas algo extraordinário também acontecerá. O povo de Deus estará orando, estará retirado em locais pedindo e clamando pela misericórdia de Deus. Então, Ellen White diz, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos de oração. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para livramento do seu povo. Sabe o que significa isso? Significa que o povo de Deus será protegido. E é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder, significa que é na hora de maior angústia, quando nós não estivermos mais suportando, que Deus então vai livrar o seu povo. Lembre-se também que pelo estudo do Apocalipse, a sétima praga é uma praga que cai com pedras que caem do céu, pesando ali cerca de 40, 50 quilos. Então a terra toda estará em convulsão e a sétima praga ela coincide com a volta de Jesus. Entretanto, um pouquinho antes da volta de Jesus, lá em Daniel no capítulo 12, agora no verso 2, é dito que muitos dos que dormem no pó da terra, então não todos, muitos, né, ressurgirão, uns para vergonha e horror eterna e outros para glória, ou seja, haverá uma ressurreição especial. As sepulturas vão se abrir e aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro ano, ou seja, desde 1844 até este momento, irão ressuscitar. Então nós não precisamos preocupar-nos por vários motivos, né, mas por esse especificamente, com a morte e com a preocupação em ver a volta de Jesus. Nós que morremos agora, desde 1844, ressurgiremos um pouquinho antes da volta de Jesus para vê-lo voltar. Só que nesse momento também ressuscita, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 7, que todo olho vai ter que ver, inclusive aqueles que traspassaram Jesus, ressurge também aqueles que tiveram
uma participação direta na morte de Jesus. Então, essa é uma ressurreição especial. Se você tem alguma dúvida, escreva aí no chat, mande uma mensagem para o canal, que nós o ajudaremos a compreender melhor esse tema, esse assunto importante que é a ressurreição especial. Nesse momento, Ellen White descreve uma cena tremenda. Ela diz assim: aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas e vê-se os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. A lei de Deus será manifestada no céu pela mão do próprio Criador. As duas tábuas, com os 10 preceitos escritos como pena de fogo, de forma breve, clara, sucinta, autorizada, em que todos poderão olhar e perceber que a lei de Deus ainda está em vigor. Todos que pisaram a lei de Deus vão olhar aquilo e falar: olha, e não é verdade que a lei de Deus ainda está em vigor mesmo? Aqueles malucos dos adventistas falavam isso, a gente não acreditava, mas está aí, olha. Está no céu agora. Inclusive, queridos, o sábado. Ela disse que o sábado vai brilhar com uma aura especial. Por quê? Porque o sábado foi o ponto controverso. Lembre-se que o conflito está se desenrolando nesse momento da história acerca do domingo e do sábado. Então, a voz de Deus, ela diz, na página 640, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um concerto eterno com o seu povo. Olha que lindo isso! O povo de Deus agora ressurge um pouquinho antes, ouve-se a voz do céu, é a voz de Deus, apenas os santos, os salvos, os fiéis reconhecem essa voz como a voz de Deus, os ímpios pensarão que é um trovão, um barulho no céu, mas nós discerniremos e perceberemos a voz de Deus dizendo assim: olha, vou voltar tal dia e tal hora. Significa que ainda teremos um tempinho até que isso aconteça. Não é revelado todos os detalhes. Isso é o interessante da profecia. A profecia nos dá as linhas gerais, mas não dá todos os detalhes. Nesse momento, então, após esse momento, um pouco depois desse momento, surge uma nuvem no céu, do tamanho da palma de uma mão. Ela vai ficando cada vez maior, maior e maior, até se revelar finalmente como o cortejo dos anjos e o Filho de Deus. Nesse momento, queridos, a voz de Cristo, tocando a sua trombeta, como diz 1 Tessalonicenses, mas a voz de Cristo diz aos que estão na terra: surgir, ressurgir. E sabe o que acontece? As pessoas começam a sair dos túmulos, perfeitos. Não como desceram à sepultura com defeitos, mas perfeitos, com a sua varonilidade. Os vivos nesse momento são transformados e todos agora estão diante do Filho de Deus. Ali está, sabe quem também? Herodes. Ellen White diz: ali está aqueles que zombaram do Filho de Deus. Estão ali aqueles que disseram: crucifica-o, crucifica-o, que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Nesse momento de ressurreição, os justos ressuscitam, mas também esses que traspassaram a Cristo ressuscitam para ver o Filho de Deus. E sabe quem surge também nesse momento? Ah, que lindo, queridos. Surge Adão. Ellen White descreve a cena. Diz que Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura um pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob esse único ponto de vista, se revela a grande degeneração da raça. Imagine agora Adão ressuscitando na sua estatura inicial. Ele olha para nós, os filhos de Deus, assim, olhando para baixo e pensa: o que aconteceu? O que eu fiz?
o que o pecado causou. Mas Adão está agora perfeito, os filhos de Deus também estão perfeitos. Nós olhando para Adão, esse homem lindo, perfeito, o primeiro ser criado por Deus, e Ellen White diz que isso é o que assinala o contraste, é um contraste que assinala a sua geração. Então, nesse momento, seremos levados por Cristo ao céu, numa nuvem, ao encontro com o Senhor nos ares, e viajaremos por toda a vastidão do universo até o céu. Imagine você nessa cena, nesse momento, queridos. Se coloque ali nesse momento. Entraremos agora no céu. Jesus, com sua própria destra, vai colocar a coroa de glória. Coroa de glória, irmãos. Que glória que nós temos! Mas Cristo vai colocar a sua coroa, a nossa coroa, a coroa de glória nas nossas cabeças. E ouviremos Cristo dizer assim, olha, vosso conflito está terminado. Vosso conflito está terminado, queridos. Cristo nos apresenta ao Pai como aquisição do seu sangue. Todos agora reunidos ao redor do trono branco, nós veremos esta cena. Presta bastante atenção nessa descrição. Ellen White diz assim, olha, os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos, para receber o Pai de nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual havia tanto fora exilado. Que cena linda, irmãos. Adão e Cristo se encontrando. Adão olha para o seu Salvador e vê as marcas dos cravos em suas mãos. Adão olha para a multidão ao redor e vê todos nós assim, sabe, pequenos diante dele. Adão se lembra do momento em que ele pecou, do momento em que infelizmente ele transgrediu a lei do Senhor e tanto mal que ele causou. Ele olha agora para o Filho de Deus. Ele cai não ao seu peito, mas ele cai aos seus pés em humilhação e diz assim, olha, digno é o Cordeiro que foi morto. Cristo o levanta e começa a passear com Adão pelo seu lar agora. O lar agora de Adão. Adão agora é reintegrado ao seu lar. E ele percebe, queridos, que na realidade, aquilo que ele está vendo ali, o céu, é na verdade o Éden restaurado. Ele reconhece, Ellen White descreve que ele começa a reconhecer as árvores, reconhecer o jardim, começa a reconhecer o local que em sua meninice, vamos dizer assim, porque não foi uma criança, mas na sua meninice, eu digo na sua inocência, né? Ele presenciou e passeou ali com os anjos e com o seu Salvador. Ele começa a se lembrar de tudo aquilo. E Ellen White diz que Adão percebe que agora esse lar é mais lindo do que aquele lar que ele foi banido. Nesse momento, Adão lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo ao seu peito, abraça o Redentor. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Página 648 do livro Grande Conflito. Sabe de uma coisa, queridos? Eu sempre me emociono quando eu leio essa cena aqui. E eu fico me imaginando lá. Fico imaginando esse encontro entre Adão e Cristo. Adão primeiro se humilhando diante de Cristo e colocando a coroa a seus pés. E depois ele percebendo tudo aquilo que Cristo está restaurando. Ele cai ao peito de Cristo e abraça o seu Redentor. Sabe de uma coisa? Eu não quero perder essa cena por nada. Eu não sei você, mas o apelo que eu faço para você agora, no final desse vídeo, é que você também faça planos para presenciar essa cena. O encontro dos dois Adões. O Éden restaurado.
Cristo colocando a coroa de glória, que não temos glória nenhuma, mas Cristo colocando a coroa de glória sobre a nossa cabeça e dizendo: vosso conflito está terminado. Eu anseio muito por esse dia. E eu espero que esse vídeo tenha trazido também conforto e consolo ao seu coração. E que você, a partir de hoje, mais do que nunca, possa se inspirar nas palavras do Senhor e desejar ardentemente o reino de glória que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá.